sabes que ela teve que parar o carro, porque começou a ter tanto paciente, Ah, que legal. E com que idade ela fez? ela fez Artigo, no caso. artigo, acho que mais ou menos 42, 43, Tá. 44. E tudo dá pra fazer. Dá tempo pra tudo. Tipo, a mãe tá com 52, mas tudo dá. Só que ele quer entrar depois que eu já Eu fiz cidades interiores muito depois. Sério? Eu fiz cidade interior. Não parece. E fiz algumas coisas, mas eu tenho vontade de trabalhar mesmo com isso depois que eu aposentar. Eu tenho vontade de fazer, mas tudo dá tempo. Você, quando a gente não morrer, dá tempo de fazer. Nossa, Só parou o tempo quando morre. Tudo é a cabeça, né? Se tiver a cabeça boa. eu depois que eu aposentar, eu vou só pescar. Meu filho já quer. Esse ano melhor acontece eu que me aposentar, mas eu tenho vontade de aposentar da FURG, na verdade. E ele para mim assim, eu também. Ele não sabe que ele nem começou a trabalhar. Já dá para ver, já dá para ver a filosofia. Ele eu também. Tá. Gente, hoje nós vamos ver as concordâncias, tá? Concordância nominal, concordância se der tempo, concordância verbal, tá? Então, vamos começar. Deixa eu pegar a minha canetinha. Hoje ela. Opa! Oi. E Ele tá gravando e eu mandei pra eles. ele tá com chuva. Ah. Mas tá gravando. Tá. Fica tranquilo que aí qualquer coisa. Tô ouvindo também. Tá. Ele mora no cassino. Cassino interno, né? Ele chove muito. E quando chove, dá problema. Eu já aqui, né? Pô, teve pedra na colônia. Aí os pedrão desse tamanho, caiu assim. Onde uma. De noite. Eu, uma vez que eu morava no cassino, eu dava aula 3 turnos. Então, enlouqueci, né? E eu lembro que eu tive uma tarde de folga e corri para casa. Quando eu tinha naquela época, eu tinha folga, eu corri para casa, deitava. Corri para casa, deitei, tudo isso. Fui para casa, deitei e dormi. Quando eu dormi tão profundo que teve choveu, caiu granizo e estendeu as casas da volta. A minha não. Quando eu acordei, aí não estava chovendo. Aí eu fui, tinha uma área enorme na frente, assim. Eu fui para frente, os vizinhos subindo nas casas, assim, eu perguntei se estava acontecendo. Sim. Eu não ouvi absolutamente. Não. Mas hoje, essa noite, eu também não ouvi nada, que um baita pedrão assim, nem dormiram de noite. Lá passa os barulhos para fora, deve ter bastante. Eu não escutei nada, eu só às 8, mais ou menos, que caiu uma pedrinha pequena, aí eu escutei, mas eu... Pois é, a noite passada eu estava muito cansado, dormi e não ouvi. Meu filho que falou também, eu não ouvi. Não ouvi. Amores, então, ó, concordância nominal, tá? A concordância nominal, eu vou seguir pela folhinha de vocês, tá? Aqui são só regras, eu vou discutir as regras com vocês. Porque nós já eliminamos essas regras todas, na verdade. Nós temos a concordância nominal. E nós temos a concordância verbal. Tá? Então, concordância nominal, concordância verbal. A concordância nominal, tá? Ela vai ocorrer tendo como centro o substantivo. Ao redor desse substantivo, irão transitar adjetivos, numerais, pronomes, adjetivos. Tá? Então, ele é o centro
em sintaxe. Isso me auxilia a saber que ele é um núcleo, normalmente, das funções, e os outros elementos irão funcionar como adjuntas nominais, né? Eu não disse ainda, mas isso é muito importante. Numa função sintática, por exemplo, eu pego o sujeito, eu vou tomar normalmente um núcleo sujeito substantivo, e todos esses elementos que sobrarem funcionarão sintaticamente como adjuntas nominal, que significa que o dado é um nome. Então, ele é um núcleo, e todos eles irão concordar com ele em gênero e número. Então, se ele é masculino, todos eles serão masculinos. Se ele é singular, todos eles serão singular, flexionados no singular. Certo? E todos eles irão concordar com o substantivo. Então, essa concordância nominal, elas fazem referência a esse tipo de concordância. Só que, na verdade, o centro é a concordância do adjetivo com o substantivo. Claro, o adjetivo concorda em gênero e número do substantivo a que ele se refere. Tá? Isso é simples. Homem bonito, mulher bonita. Menino educado, menina educada. Tranquilo. Porém, começa a complicar quando eu tenho dois substantivos. Então, por exemplo, esse adjetivo está antes, está depois, os dois substantivos, ele exerce a função de adjunta nominal, ele exerce a função de predicativo de sujeito, ele exerce a função de predicativo do objeto. Dependendo da função, ele vai ter exercer um tipo de concordância. Então, é isso que nós vamos analisar hoje. Tá? Do que é composto esse sujeito? De que forma eles estão ligados, esses substantivos, perdão? Eles são ligados por ele? Eles são ligados por outro? Quais são as relações estabelecidas? Tudo isso vai interferir no tipo de concordância, tanto aqui quanto na concordância verbal. Tá? Já a concordância verbal, ela aparentemente é mais tranquila, aparentemente. Porque, na verdade, eu tenho um verbo e eu tenho um sujeito. A concordância verbal é a concordância em número e pessoa do verbo com o sujeito. O que vai complicar são, normalmente, a posição do verbo em relação ao sujeito composto. Aqui eu tenho a dificuldade maior dos dois substantivos, né? Embora que eu também tenha a questão dos adjetivos que designam cores, né? Aqui tem várias relações que precisam ser discutidas, embora sejam muito simples. Os adjetivos compostos, como flexão, que é muito simples também, nós vamos discutir aqui. Mas aqui eu tenho a questão do verbo concordando com o sujeito. Mas o sujeito é composto? E se o verbo está antes? Mesmo caso aqui. E se o verbo está depois? Como se dá essa concordância? Como ela ocorre? Como ela acontece? Ele tinha te mandado bom dia, meu dia. Bom dia! Tá? Como isso vai ocorrer? Tá? Isso que eu vou olhar. Tá? De que forma se dará esse tipo de concordância? Primeiro, nós vamos começar por aqui, pela concordância nominal. Tá? Então, olha ali, ó. Como regra geral, eu tenho um adjetivo. Eu acho que eu vou mandar isso aqui no grupo, né? E aí eu já fico isso aqui. Também. Vou pegar do Henrique. Então, O Luiz pediu para nós escrever em cima da luz, só que fica Ah, nessas duas partes aqui. tá. Que aí ele não te concordando. A gente aparece, tá. Aham. Tá. Não quero na luz. Não vou para a luz, não te preocupe. Tenho medo da luz. O filme sempre dá errado. Henrique, pode se acompanhar por essa folhinha, tá? Henrique, tô louco, Luiz? É que eu tô achando Henrique.
E eu chamo a Valentina todo tempo chamando Sério? todo tempo, porque eu acho que você tem um jeito parecido, todo tempo eu chamo, Sério? todo tempo eu chamo a Val de Manu. Mas eu não chamo de Val, né? Que estranho. Sim, pois é. Eu chamo o tempo todo de Manu. Amores, então, ó, regra geral, adjetivo concorda com substantivo em gênero e número. Então, como é que são vocês? Ó, menino bonito, meninos bonitos, menina bonita, meninas bonitas. Então, flexionando em gênero e número. Bonita menina, bonito menino. Aqui, como ele é um substantivo simples, não faz muita diferença se o adjetivo está antes ou se ele está após, tá? Aí, outras regras começam a complicar. A primeira delas é adjetivo, adjunto e nominal. Tanto não contra dois, vou trabalhar ao mesmo tempo, tá? Uma me diz se ele está antes, tá? E outra me diz se ele está depois. Com ele depois, após dois ou mais substantivos, tá? Então, olhem o que vai acontecer. Isso aqui para qual quarto? É, por causa que não tem. Tá. Não sei se agora, uma hora aí. Não tem problema. Ó. Então, por exemplo, eu tenho substantivo mas vai ocorrer o contrário depois dos verbos. Então, isso é bem importante organizar. Eu tenho substantivo, substantivo e tenho um adjetivo. Esse adjetivo pode estar antes ou depois, tá? Então, a posição é do escritor. Na verdade, tem relação com o escritor, tá? Eu quero colocar antes os dois substantivos e quero colocar após os dois substantivos. Isso faz diferença? Tem uma vermelhinha aqui? Não precisa. Tem uma... Não, mas ela é vermelha. É vermelha? É vermelha. Disfarçado, adorei. Olha aqui, ó. Então, a posição vai ser muito importante. Se ele estiver depois, ele tem dois tipos de concordância. Ele pode concordar com o mais próximo ou ele pode concordar com a totalidade. Tá? Então, ele estando depois, ou ele concorda com o mais próximo, e as duas formas estão corretas. Tem, às vezes fica meio estranho, mas gramaticalmente correto. O que significa concordar com a totalidade? Aí vem a regra meio machista da gramática, mas que é a regra gramatical. Feminino, feminino, feminino plural. Masculino, masculino, masculino plural. Feminino, masculino ou masculino, feminino, masculino plural. Tá? Se eu tiver feminino e masculino, vai para masculino plural. Eu não concordo com os dois. Então, eu posso dizer, vocês estão cansados? E eu estou incluindo a Manu. Poderia haver aqui, sei lá, 10 pessoas, um homem e 9 mulheres, eu poderia continuar dizendo, vocês estão cansados? E esse cansado seria uma concordância. E se fala cansadas, está excluindo ele. Né? Perfeitamente. Se eu digo cansadas, eu não me refiro a ele. Se eu digo cansados, eu me refiro a ele e a elas. Porque gramaticalmente me diz que se eu tiver um elemento masculino, eu devo flexionar masculino plural. Não posso, eu devo. Hoje, por uma questão de politicamente correto, normalmente vocês estão cansados e cansadas, mas é uma questão de politicamente correto, não é uma regra gramatical. É uma baita mão, né? Poxa, estou cansado e cansado. Mas a regra gramatical é: estou cansado, sim, está tudo resolvido e tá. Mas politicamente correto, pergunto se estou cansado e cansado. Tá? Então, depois, tá? Então, ó, menina e meninos bonitos. Ou meninos e menina bonitos, meninos e menina bonita. Entendeu? Quem acordei bonita, acordei com útil. Mas isso não quer dizer necessariamente que eu esteja
achando os meninos bonitos. Meninos e Bonita. bonita, eu tô chamando eles de bonita. Também, tu não tá só com Muito louco. Ah, é. Tu quer especificar que a menina só é bonita, vai ter menina bonita e meninos, Menino, bonito. Tá, sim, não, faz sentido. tá? Porque, na verdade, o que tu está especificando é a concordância, não é a classificação. Entende? Por exemplo, só está vendo, só está vindo adjetivos generalizantes, bem, não é? Inteligentes, coisas desse tipo. Homens e mulheres honestos. Eu falei os dois, né? Homens e mulheres honestas. Eu falei mulheres, não quer dizer que os homens não sejam honestos. Sempre que eu colocar dois substantivos em um adjetivo e eu escrever gramaticalmente correto, esse adjetivo vai caracterizar os dois. Dois, vai concordar com um dos dois. Vai concordar, mas vai caracterizar sempre os dois. Sempre Não. vai concordar com um, caracterizar os dois. Perfeito, falaste certo. Sempre. Sempre. Tá. Se eu quero caracterizar só um, boto Vai antes. para frente com caracterizado. Tá. Mulheres honestas e homens. Havia mulheres honestas e homens na sala. Havia homens e mulheres honestas na sala. Tudo, não quero dizer aqui. E eu posso defender está dizendo que os homens não são honestos, mas eu posso defender pela regra gramatical. Tá? Gente, se estiver antes, aí eu preciso concordar com o mais próximo. Tá? Bonito homem e mulheres. Bonita mulher e homens. Bonitos homens e mulher. E vai estar caracterizando os dois. Tá? Isso é tão visível que se, por exemplo, eu tiver dois homens, dois nomes próprios, eu preciso deixar isso no plural, para deixar bem claro que eu estou caracterizando os dois, e não um só. Aí eu não faço concordância só com o primeiro. Mesmo estando antes, eu concordar com a totalidade, para deixar bem claro que eu concordo, que eu caracterizo o primeiro e o segundo. Aí seria uma exceçãozinha a essa regra. Tá? Entendeu por quê? Para não deixar a possibilidade de eu pensar, é só o admirável João e Roberto. Os admiráveis João e Roberto. Tá? Entenderam? Isso na função de adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? Qual é a diferença do adjunto adnominal? Porque depois, se ele for predicativo do sujeito, eu tenho outras concordâncias possíveis. Adjunto adnominal, ele vai estar dentro de uma função sintática. O predicativo do sujeito, ele caracteriza o sujeito fora do sujeito. Então, por exemplo, a honesta senhora, já senhora é outro falando, outra professora. A honesta professora falava com seus alunos. Honesta professora. Então, quem falava? A honesta professora. Tudo isso é sujeito, né? Quando eu tiro professora, que é o núcleo, sobrou o a e honesta. Isso que sobra é sempre adjunto adnominal. Significa grudado no nome. Tá? Agora, se eu disser a professora é honesta, tá? Se eu disser isso, ó. A professora é honesta. Tu percebes que eu continuo caracterizando a professora? Que nem aconteceu quando eu disse a honesta professora. Só que agora o sujeito não é mais a honesta professora. O sujeito é a professora. Predicativo do sujeito. Né? Então, agora eu tenho um termo que fora do sujeito caracteriza o sujeito. Ele será predicativo do sujeito. Também tem verbo de ligação. Sempre que tiver verbo de ligação, tem predicativo do sujeito. Embora eu possa ter predicativo do sujeito sem verbo de ligação. Mas sempre que tiver verbo de ligação, tem predicativo do sujeito. Perfeito.
Aí esse aqui seria meu verbo de ligação. Tá? Quando for predicativo sujeito, ele tem um outro tipo de possibilidade. Tá? Tranquilo? Então, tá. Vamos ver os exemplos aí na folha. Olha ali, ó. Então, o primeiro caso, adjetivo adnominal posposto a dois ou mais substantivos. Ou seja, eu tenho esse caso aqui, ó. E o adjetivo depois, tá? Na função de adjetivo adnominal. Olha lá. Escolheste mal. Não, perdão, estou no lugar errado. Admiro o folclore e as tradições gaúchas. Com o que eu concordei? Com tradições, mas eu não gosto do folclore. É isso que eu queria dizer para vocês, entendeu? Não, cara, não significa isso. Não, significa isso. Sim, concordo. O que é? Quando eu digo admiro o folclore e as tradições gaúchas, Tá. tá? Eu concordei com tradições. O gaúchas. O gaúcho, o adjetivo gaúchas, né? Eu concordei com tradições. Mas eu não gosto do folclore. No caso, a dúvida é se eu não gosto ou se o folclore não é gaúcho também. Também. É Tudo isso. Tá. Admiro todos. Admiro todos. E todos são Todos gaúchos. são gaúchos. Aí que tá. Tá. Abre precedente para ser Exatamente. Tá. Exatamente. Eu prefiro concordar com os dois. Eu sempre acho mais claro para o ouvinte, para o leitor. Admiro o folclore e as tradições gaúchas. Ah, tá. Ok. Para deixar mais claro, entendeu? Nossa, eu nunca vi essas construções. Só se for estranho, né? Porque Até admiro na não pode acontecer. eu Gente. não Eu fico fica muito muito na dúvida de como porque a gente concordar. pega dois, Ah. o feminino e o masculino, né? E tu precisa concordar. Mas fica estranho, né? Admiro o folclore e as tradições gaúchos. Fica. Estranho? Até porque o folclore está no singular. Sim. Tradições está no plural e eu coloco no masculino plural. Né? Mas estou concordando com todos. E como eu concordo com todos, eu vou para o masculino plural. Entendeu? Que é o que vem depois, ó. Admiro o folclore e as tradições gaúchos. Concordei com os dois. Entendeu? Ó, admiro as tradições e o folclore gaúcho. Caracteriza os dois mesmo assim. Ai, que loucura. E eu poderia dizer, ó, admiro as tradições e o folclore gaúchos. Se eu estivesse concordando com os... Concordando, tá? Concordando com os dois. Mas não, eu só concordei com folclore. Por isso que eu deixei no masculino singular, porque folclore masculino singular. Então é diferente pensar em caracterizar ou concordar. Tá, e aí isso vai no quê? Vai numa escolha? Mas uma escolha é tudo. Tá. Uma escolha. A gramática te possibilita. Tá. E aí, na hora de escrever, se for uma questão estilística, tu vai concordar com um ou com outro. As duas formas são corretas. Tá? Numa redação, eu aconselharia concordar com os dois. Para deixar mais claro. Gaúchos. Gaúchos. Tá? Sempre deixando para deixar mais claro. Tá? Olha lá, você tem uma exposição de quadros e esculturas raras. São só as esculturas que são raras? Não. Entendeu? Aí que está a questão. Mas eu concordei com esculturas. Tá? Ó, você tem uma exposição de quadros e esculturas raros. São só os quadros? Não. Eu estou concordando com a totalidade. Por isso que eu deixei ele masculino, plural. Agora, se eu dissesse, você tem uma exposição de esculturas e quadros raros, só teria essa possibilidade, perceberam? Porque se eu concordar com a totalidade, vai dar raros. Se eu concordar com o quadro, vai dar raros também. Eu não teria outra possibilidade de concordância. Se o quadro ficasse por último. E a solução, caso eu queira deixar só um deles raro? Traz para frente. Visitei uma rara exposição de quadros e esculturas. Mas aí tu quer só um deles? Vamos dizer que eu quero só a exposição, só o quadro primeiro. Aí tu está deixando só a exposição rara, percebeste?
Visitei uma exposição de quadros raros e esculturas. Isso aí. E se eu quero esculturas, visitei uma exposição de quadros e raras esculturas. Isso aí. Tá. Tá? Nossa. Ou tem uma exposição de esculturas raras e quadros. Tá. Também é outra possibilidade. Nunca tinha visto. Beleza? Que aí você consegue resolver o problema. Aí, coloquei ali a observação. Quando... Ah, tá. Eu já disse. Quando os substantivos são de gêneros diferentes, prevalece masculino no plural. Tá? Isso é gramatical, tá, gente? Isso também vem de uma época que não se discutia gênero. Sim. Tá? Por isso que mas continua vigente. Ninguém desfez essa regra, tá? Então, por isso que eu poderia, mesmo havendo 9 mulheres e um homem, fiquem atentos, vocês estão cansados, eu poderia flexionar isso no masculino plural. Tá? Porque são gêneros diferentes, gramaticalmente eu posso flexionar no masculino plural. Quando eu pergunto, quando eu digo fiquem atentos e atentas, eu estou trabalhando com noções de gênero e sendo politicamente correto, não seguindo necessariamente uma regra gramatical. Tá bem? Mas eu acho que, tipo, tendo uma língua em que tudo tem masculino e feminino, tem que ter um dos dois que prevaleça pro geral, né? Tipo, óbvio que a escolha... Porque eu não teria como uniformizar, né? Sim. Um mecanismo de uniformização. Não sei colocar um eu. Seria a solução. Teria uma solução, né? Seria uma solução eu ter um... Mas aí tu imaginas, ó, nós temos uma sociedade predominantemente machista. Imagina a época que isso se estruturou. Obviamente foi para o masculino plural, sim. E outro detalhe, a mulher não se incomoda, ou não se incomodava tanto de ser tratada no gênero masculino. O homem se incomodava e se incomoda até hoje, de modo geral, de ser tratado no gênero feminino. Então, isso também. No gênero masculino. Claro, porque é da fragilidade, que se tu for chamar os homens pelo ar, vão se atender, a mulher pelo outro. Não mexe com a fragilidade. É verdade. Então, tem todo esse contexto, né, de escolhas. Agora, cuide aqui, ó, o adjetivo ajuda nominal colocado antes, tá? Então, eu disse que ele concorda com o mais. Próxima exceção, se eles forem substantivos próprios, por tipo de clareza. Então, ó, escolheste mal, aqui o adjetivo é mal, né? Mal, lugar e hora, porque o lugar é masculino, né? Concordei com o lugar. Mas caiu naquela mesma situação. A hora é boa? Não, né? A hora também é ruim. Tá? Escolheste má hora e lugar. Concordei com hora. Avistávamos, ó, estranhos homens e mulheres. Só os homens são estranhos? Avistávamos estranhas mulheres e homens. Tá? Mas essa é uma regra que não funciona meio que na prática, né? A concordância, ela tem isso. Agora tem umas regras que na prática são forçadas ou são estranhas. É tipo, só que as pessoas soubessem, né? Que não sabendo fica... Não, isso vai naturalmente, as pessoas, de modo geral, vão ouvir e vão excluir. Sim. Vão ouvir e vão excluir. Aí, olha ali, ó, os grandes, e não o grande, embora o grande seja antes, né? Os grandes Rui e Machado. Rui Barbosa. Os grandes Rui e Machado. Tá? Porque aí eu deixo bem claro que eu acho o Rui grande, o Rui Barbosa grande, e também acho o Machado de Assis grande. Entendeu? Refiro-me aos notáveis, não ao notável, embora esteja antes, Drummond e Bandeira. Para deixar bem claro, porque senão eu diria, refiro ao notável Drummond e Bandeira para não deixar justamente essa ideia, o Drummond é notável e Bandeira não. Entendeu? Para deixar bem clara essa situação. Tá bem? Tranquilo? Segunda situação. O adjetivo na função de predicativo do sujeito. Então, agora ele não está mais dentro de uma função sintática, ele está fora da função sintática. Mais especificamente, da função sintática sujeito. Então, isso tem que ser cuidado também, tá? Esse adjetivo ele está dentro do sujeito, ou ele está de uma função sintática, perdão, porque é isso que eu ensinei para vocês agora, terminei de ensinar,
serve para qualquer função sintática. É o adjetivo dentro de qualquer função sintática. Agora, eu vou falar do adjetivo que está caracterizando o núcleo do sujeito fora do sujeito. Porque para ele ser predicativo do sujeito, ele só pode estar caracterizando o núcleo do sujeito estando fora do sujeito. O predicativo do sujeito é isso, né? Tá? Então, olha ali, ó. De um modo geral, como regra geral, se ele é predicativo do sujeito, ele vai concordar com o núcleo do sujeito. Concorda? Então, se o meu sujeito é composto, ele vai concordar com esse sujeito composto. Se o meu sujeito tem apenas um núcleo, ele vai concordar com apenas esse núcleo. Tá? Então, olha ali, ó. A sala e o quarto estavam desarrumados. Então, eu tenho dois núcleos, ele concordou com os dois núcleos. Só que, veja, aí ele vai para essa regra do masculino e feminino, predominando masculino e plural. Sala é feminino, quartos é masculino, ele ficou no masculino plural. Tá? A sala e os quartos estavam desarrumados. Tá? Mas aí tem uma observação ali para vocês, ó. Quando a frase começa pelo verbo de ligação, porque eu não sou obrigado a começar pela ordem direta. Eu posso começar pela ordem inversa. Por que ordem inversa? Porque eu vou pegar o sujeito e irei deslocá-lo. Posso fazer isso? O problema é meu. Uma questão de estilo. Né? Eu posso começar a estudar a minha frase da maneira que eu quiser. Claro, eu tenho que ter cuidado para ela continuar clara. Isso no texto, no nosso texto. Né? No texto literário, eles têm uma maior liberdade. Tanto é que às vezes nós temos, por exemplo, hipérbato. Aquela figura de linguagem, né? Deslocamento. Do grande deslocamento, né? Que às vezes torna até mais difícil reconhecer o texto, né? Tá? Então, olha ali, ó. Olha o exemplo. Porque aí, quando eu começo pelo verbo de ligação, eu tenho duas formas de concordância. Ó, estava desarrumada a sala e os quartos. Eu concordei com o mais próximo. Estavam desarrumados a sala e os quartos. Então, se eu começo pelo verbo de ligação, eu tenho a possibilidade de concordar com o mais próximo ou concordar com a totalidade. Então, predicativo do sujeito concorda com a totalidade. Na ordem direta. Pode estar na posição natural dele. Se eu desloco, eu coloco o predicativo antes do sujeito, eu posso concordar com o mais próximo, ou mesmo estando antes, eu posso concordar com a totalidade. Ah, mas não pode, ó, não pode se ele for adjunto adnominal. Se ele for predicativo do sujeito, ele pode concordar com a totalidade, mesmo não sendo nomes próprios. Então, cuidado, tá, gente? Este esquema que eu fiz foi para o adjetivo na função de adjunto adnominal. Como predicativo do sujeito, ele pode concordar com a totalidade, mesmo estando antes. Tá bem? Tranquilo? Depois, adjetivo na função de predicativo do objeto. Muito bem. Essa regra aqui serve para objeto? Serve. Se ele for adjunto adnominal de um objeto. Quando é que o adjetivo é predicativo do objeto? Quando ele caracteriza o objeto estando fora do objeto. Para ser predicativo, ele precisa estar fora. Para ser adjunto adnominal, ele tem que estar dentro da função sintática. Lembra? Adjunto adnominal só funciona dentro da função sintática. Predicativo só funciona fora. Então, predicativo do sujeito caracteriza o sujeito fora do sujeito. Predicativo do objeto caracteriza o objeto fora do objeto. Tá bem? Então, olha ali, ó. De um modo geral, o que ele vai acontecer? Ele vai concordar em gênero e número com o núcleo do objeto. Normal. Se ele é um predicativo do objeto, ele precisa concordar com o objeto. Se ele tem um núcleo, ele vai concordar com esse núcleo. Se ele tem dois núcleos, ele vai concordar com a totalidade desses núcleos. E aí, feminino, 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 plural. Feminino, masculino, masculino, plural. Tá? Ó, encontrei as janelas e o portão arrombados. Encontrei arrombados, as janelas e o portão. Tá? Se ele vier antes,
ele também pode concordar com a totalidade, como aconteceu com o predicativo sujeito. Ele pode concordar com a totalidade, tá? Ou com o mais próximo. Então, por exemplo, eu posso dizer: encontrei arrombadas as janelas e o portão, mas foi só as janelas, eu pulei o portão e arrombei as janelas, entendeu? Ou encontrei arrombados as janelas e o portão. Tá? É que nem um predicativo. É que nem o predicativo sujeito. Tá? Então, na verdade, o adjetivo, estando antes dos dois substantivos, ele só pode concordar com o mais próximo se ele for adjunto nominal. Porque se ele for predicativo do sujeito, ou se ele for predicativo do objeto, ele pode concordar com o mais próximo ou com a totalidade. Anteposto. Tá? Se estiver antes. Tranquilo? Depois. Isso aqui é interessante. Ó. Um substantivo modificado por dois ou mais. Aqui não são dois substantivos. Aqui é um substantivo modificado por dois ou mais adjetivos no singular. Tá? Vamos pegar esse da língua. Ele diz assim, ó. Estudo as línguas inglesa e francesa. Estudo a língua inglesa e francesa e a francesa. Então, olha aqui, são verdade. Estava indo Luiz ver e a francesa. Vou ver uma terceira possibilidade. Estudo a língua inglesa e belgas e francesa. Tá? Gente, perceba por que eu só posso ter essas duas construções. Então, ó, se eu tenho dois adjetivos, é que eu tenho inglesa e francesa, caracterizando apenas o substantivo, quais são as minhas possibilidades? Ou eu coloco o substantivo no plural e mantenho os adjetivos no singular, ou eu coloco o artigo antes do substantivo e repito antes do último adjetivo. Mas parece difícil, mas nós fazemos isso. Tem lógica. Porque se eu não fizesse isso, eu teria isso aqui, ó. Entendeu? Estuda a língua inglesa e francesa. Parece que é uma língua que ao mesmo tempo é inglesa e francesa. Essa construção não seria adequada, né? Essa seria uma construção equivocada. Entendeu? Então, a única forma de eu dizer que elas são duas línguas distintas é ou dizendo estuda as línguas inglesa e francesa, ou estuda a língua inglesa e a língua, pelo menos quando eu coloco o artigo aqui, eu deixo implícita elíptica a palavra língua. Estuda a língua inglesa e a língua francesa. Porque se eu disser estuda a língua inglesa e francesa, parece que é uma língua ao mesmo tempo, é inglesa e francesa. É como se eu dissesse, ó, as bandeiras inglesa e francesa, a bandeira inglesa e a francesa. Agora, se a bandeira inglesa e francesa parece que é uma bandeira que funciona para os dois. Nós não faríamos isso aqui. Então, naturalmente, eu vou entender que essas duas construções são as necessárias. Tá? Que é o que eles dizem ali, ó. As bandeiras italiana e brasileira, as bandeiras, né? A bandeira italiana e a brasileira. Não tem como dizer a bandeira italiana e brasileira. Eu estou falando que é uma bandeira só. Okay? Então, é uma concordância que é natural. Tá? Depois, essa aqui é uma que tem... São aquelas coisas que... prefiro assim, mas pode assim. Das concordâncias nominais, tá? Adjetivos regidos da preposição de. Tá? Então, nada de, muito de, algo de, tá? Normalmente está sempre no masculino singular. Então, a forma preferida é o masculino singular, tá? Então, por exemplo, ó,
Sua vida nada tinha de misterioso. Seus olhos têm algo de sedutor. Mas acho que nós falamos assim, né? Seus olhos têm algo de sedutor. Não sei se é que nós não falamos esse tipo de construção, normalmente, né? Mas sei lá, ele tem algo de misterioso, ela tem algo de Seus misterioso. olhos têm algo desse sedutor. Ela tem algo de misterioso, não. Ela tem algo de misterioso. Não, tá pensando se a gente concorda, né? Porque... Pois é. Não, a gente não concorda naturalmente, olha. Ela tem algo de estranho. Ela tem algo de estranho. Não é ela tem algo de estranha. Pois Em que é. caso, né? Acho que nós deveríamos fazer essa concordância, né? Acho que sim. Tá. Embora, olha o todavia ali, por atração, possa concordar com o substantivo. Então, ó, elas nada tinham de ingênuas. E aí eu poderia dizer, elas nada tinham de estranhas. Pode. Pode. E aí entra o teu. A tua concordância também. Pode também. Tá? Só que não é a preferida. Mas pode. Ó, os edifícios da cidade nada tem de elegantez. Eu poderia dizer, a tua preferida seria os edifícios da cidade nada tem de elegante. Tá? Gente, adjetivos compostos são os mais maravilhosos. Porque só, e esse eu vejo muitas pessoas, as pessoas pecarem quando eu faço revisão. Só flexiona o último. Só flexiona o último. Se eu tenho um adjetivo, como é que eu sei que é um adjetivo? Ele está caracterizando um substantivo. Fica tudo invariável. Ah, mas o que é ficar invariável? Ficar invariável é ficar no masculino singular. Tá? Quando se fala com a palavra fica invariável, ela fica no masculino singular. Tá? Então, fica tudo masculino singular, eu só vou flexionar o último. Tá? Então, olha ali, ó. Eu tava conversando esses dias com a Ana. Se ela já conversou contigo. Não. De grupo de estudo. Grupos de estudo, né? Como é que é então? Grupos de estudo. Grupos. Saiu um grupo de estudo, né? Porque não tem muito, né? São grupos que servem para o estudo, né? Eu não digo aulas de matemáticas. Matemática. Aulas de português. Aulas de português. São aulas para um determinado ofício, né? Então, são grupos para um determinado ofício, para trabalho, para um estudo, né? Amores, olha, ó, problemas político-econômicos. Situações político-econômicas. Perceberam? Situação político-econômica. Problema político-econômico. Entenderam? Só vai flexionar o segundo. Olha aquele ali, ó. Guerra sino-belgo-soviética. Se fosse guerras sino-belgo-soviéticas. Problemas sino-belgo-soviéticos. É sempre o último. Não interessa quantas palavras eu tenho no adjetivo composto. Tá? O primeiro, o segundo, o terceiro invariável. E só vai flexionar o último. É uma delícia. Só tem que cuidar isso. Aí, se cuidar isso, não tem problema. Tanto em gênero quanto em número. Só o último flexiona. Concordando com o substantivo. Tá bem? Essa aqui, ela não é natural. Eu acho meio... Quer dizer, ela tem uma certa lógica. Não sei se eu forcei a lógica, tá? Porque às vezes eu sou meio adestrado pela gramática. Mas ela diz o seguinte, ó. Eu tenho as expressões um e outro, nenhum, nem outro, tá? Ou um ou outro. Seguidos de substantivo. Então, por exemplo, eu vou usar um ou outro. Opa, um ou outro. Aí eu quero usar um ou outro. Substantivo
e quer usar um adjetivo depois. Porque o que nós fazemos normalmente? Nós concordamos o adjetivo com o substantivo. Essa é a nossa concordância natural. Não é verdade? Eu digo porta branca. Né? Então, branca ficou no feminino singular, concordando com porta, que está no feminino singular. Naturalmente faço isso. Porém, quando eu uso essas expressões, tá? O que acontece? O natural é que o meu adjetivo, o meu substantivo fique no singular e o meu adjetivo fique no plural. Tá? Então, digamos que eu queira usar o substantivo filme e queira usar o adjetivo nacional. Eu vou dizer um ou outro, filme, no singular, e o adjetivo no plural. Um ou outro filme, nacionais. O jogador brasileiro, um ou outro jogador brasileiros. Tá? É porque, qual é a minha lógica da minha cabeça doente, adestrada pela gramática? Que eu vou dizer assim, ó, é um ou outro, então é um, tem outro, né? Mas é um ou outro filme. É o sujeito composto. Mas tanto um elíptico, tanto um quanto o outro são nacionais. É um ou outro jogador, mas tanto um quanto o outro são brasileiros. Eu mostro esse um ou outro lá no adjetivo. Eu individualizo no substantivo, mas eu mostro os dois no adjetivo. Entendeu? É complicado, né? Na verdade. Porque até nós queremos dizer um ou outro filme nacional. Nós certamente diríamos isso. Um ou outro jogador brasileiro. Não é natural dizer um ou outro jogador brasileiro, só tem que rolar a língua, porque não é uma concordância natural. Você usar quaisquer filmes. Quaisquer filmes. Quaisquer filmes. Qualquer filme, quaisquer filmes. Essa quaisquer é uma concordância bem interessante, né? Uma flexão interessante, porque ela foge de todo o padrão, porque a nossa flexão é no final, né? E ela faz no meio. Ela não faz a flexão de número no final. Não tem como eu manter, né? Quaisquer filmes. Não, tem que ser já Filmes. Porque ela já flexionou. Como ela é um pronome definido, né? Ela já flexiona, e a função dela é adjetivo, normalmente, né? Adjetivo louco, pronome adjetivo, ela acompanha o substantivo, e sintaticamente ela seria uma adjunta diagonal. Então, o normal que eu vou pensar é que ela já vai concordar com o substantivo. Então, quando diz quaisquer, eu já espero o substantivo no plural depois. Isso que falou pronome adjetivo. Pronome adjetivo. Que eu quero estar caracterizando, tipo assim, qualquer um. É isso? Pronome adjetivo. Pronome indefinido, porque é qualquer filme. Tá. Qualquer um. E pronome indefinido. E pronome adjetivo, porque ele está acompanhando o substantivo. Filme, né? Não está sozinho. Né? Se eu digo alguém me procurou, ele é um pronome substantivo. Ele não está acompanhando o substantivo, né? Ele está substituindo. Alguém me procurou, ele se mantém sozinho, né? Não precisa grudar no substantivo, né? É diferente de dizer, por exemplo, algum aluno me procurou, que esse algum está colado no substantivo aluno, então ele é um pronome adjetivo. O pronome adjetivo gruda no nome, no substantivo. O pronome substantivo vive sozinho. Não tem autonomia. Tá? Então sempre assim, sempre que eu tiver um e outro, nem outro, o que eu vou fazer? Substantivo singular, adjetivo no plural. Tá? Não tem. O que acontece? Ela não é uma flexão natural, não é uma concordância natural. Porque se eu coloquei o substantivo no singular, naturalmente eu vou colocar o adjetivo no singular. Aí, mas são essas que nos pegam, né? Então, olha ali, ó. Um e outro caso. Bem, uma e outra solução. Lindo. Nós não diríamos um e outro caso. Sim. Esse aí não tem problema. Mas olhem abaixo.
Um e outro caso, paralelos. Uma e outra solução, propostas. Tá? Por quê? Paralelo e proposta são adjetivos. Esse cara no plural. Tá? Tranquilo, gente? Depois, leso próprio mesmo, junto, anexo, incluso, kit, obrigado e tal. Gente, leso próprio mesmo, junto, anexo, incluso, vão concordar com aquilo que está com o termo com o qual eles se relacionam. Tá? Então, esse leso, por exemplo, é crime de lesa pátria. Pátria feminino plural, singular e ponto feminino singular. Tá? Se fosse governo, leso governo. Leso patriotismo. Tá? Ele vai acordar naturalmente. Próprio, ele próprio, ela própria. Mesmo, ele mesmo, ela mesma. Sempre acordando em gênero, eles mesmos, elas mesmas. Eles próprios, elas próprias. Tá? Junto. Eles foram juntos. Elas foram juntas. Eles e elas foram juntos. Tá? Anexo. Aqui o pessoal tem medo, né? Anexo vai o que está anexo. Os documentos seguem anexos. As duplicadas seguem anexas. Se eu colocar um em... Ah, essa é boa. Porque isso que o pessoal faz nas instituições. Eles colocam em anexo, seguem os documentos. Aí ele é invariável. Em anexo fica invariável. A questão é que na gramática, eles me dizem que essa expressão em anexo... Não tem como. Aí, só que na gramática me coloca isso como uma expressão coloquial. Então, o que eu fico pensando? Se ela é coloquial, ela não deveria estar nos documentos oficiais. Porque não está em, está anexado. Está Em anexo. Anexado, anexa, anexo. Sim. Né? É que as pessoas têm medo da concordância, então põem em anexo, porque eu não vou errar. Em anexo, seguem os documentos. Ou, no caso, eu diria, anexos seguem os documentos. Anexas seguem as pastas. Entendeu? É só fazer com qualquer adjetivo. Pô, mas o em está muito impregnado, né? O em dá muito. É porque Todo mundo escreve em anexo. É, você... está, Está na mesma ligação. e aí não pode, né? Ele vai pedir, esse vai falar com o pretinho de sujeito. Sim. Que é um adjetivo, né, caracteriza. Ah, Aí o em anexo já deixa de caracterizar, já passa a dar uma ideia mais de moda, né? Por isso que a gente vai invariabilidade. Tá? O incluso é a mesma coisa. Ó, a nota está inclusa. O documento está incluso. A pessoa não inventaram o incluso. Não deu certo. Mas normal, tá, gente? Incluso, incluso, inclusos, inclusas. Normal, tá? O kit não, tá? O kit, ele só flexiona em número. Não tem como dizer ela está quita, né? Teria como. Mas eu estou quite, nós estamos quites. Então ele só flexiona em número. Só faz quite ou quites. Tá? Nós estamos quitas com a Receita Federal. E quitado existe, né? Ah, sim. Uma palavra. Existe. Ele é quitado só de. Tá? Por que será, né, que tem palavras que soam tão... Tipo, eu achei que kit era uma palavra super inventada. Tem palavras que soam inventadas. Eu acho que tem a ver com o uso, pouco uso, talvez. Eu uso. Tá, aquela dívida tá quitada. Mas parece que esse é tão... Será que não é uma influência da tua mãe? Pode ser. Porque ser filho de professor de português tem isso, né? Tem. Mas isso Sim, escuta bastante. É? Não, se escuta bastante, mas me parece sempre um ar tão informal. Aham. Ai, que tem aquilo. Não sei, não sei. É. Não sei pessoalmente. Me soa que era uma palavra meio errada. Eu não presto muita atenção, assim, não notei. Mas é que eu escuto sabendo que
Existe, talvez isso faça. Tá, pensei num motivo. Ah, Porque eu nunca vejo ela escrita. Sempre talvez, aí sim, acho que por isso. talvez. Eu Com nunca vi essa certeza. palavra escrita. Acho que é a primeira vez que Com você certeza. Com certeza. E como tu só ouve, tu pensa, tá, ela é só da. É só palavra. Ah, pode ser? Né? Porque dificilmente vai ler essa palavra. Né? Ah, vai E, escutar. e geralmente as palavras inventadas estão meio que só na ordem Na da hora da fala fala. e não Da é fala. escrita. Toda transgressão ou os neologismos, aquelas coisas que são mais, elas vão aparecer mais na fala do que na escrita, né? Porque surge, Ah. né? Deixa eu ver mesmo, junto anexo, incluso kit. Obrigado, natural, tá? O homem sempre diz obrigado, a mulher sempre diz obrigada. Ai, me incomoda muito em troca. Uma vez surgiu, Nossa, é verdade. uma vez surgiu uma regra em aula, uma aula de concurso. Na aula para concurso é um inferno. As pessoas estudam, e chegam as regras trocadas. Eu tinha uma convicção de que assim, se eu fosse agradecer para a mulher, eu diria obrigada. Se eu fosse agradecer para o homem, olha que confusão. A regra ficou mais confusa, uma regra simples, ficou Eu confusa. perguntei, eu tive aula com quarta, né? Eu perguntei que eu tinha aprendido não Ah, só é uma loucura. que o que junto, tipo, o que junto, pergunta, o que separado, quando tá no Essa no regra meio de tarde. enlouqueceram muito. Porque junto pra ver. O ok junto pra pergunta. Mas não, é separado. É sempre Sim, mas isso o que é junto. Ah, não quero muito. É slogan. Aham. É slogan. Mas a regra é muito simples. Eu vou sempre dizer muito obrigado, ela vai sempre dizer obrigada, muito obrigada. Sim. Encerrou. A única loucura do obrigado é que se mulheres forem agradecer em grupo, existe o obrigadas. Muito obrigadas. Elas felizes, elas agradeceram. Obrigadas, muito obrigadas. Feliz, Obrigado. Obrigadas. obrigadas. Faz que eu tô, Aham. felizes eles agradeceram. Obrigados, muito obrigados. Mas claro que eu teria que fazer isso um discurso direto. Não flexiona muito as obrigadas. Não, não, é velho. Mas muito obrigados. Isso existe, tá? Mas eu achei estranho que o bastantes pode. Porque aí ele deixa de ser advérbio. Porque o muitos também pode, né? Se ele for pronome definido. Mas parece na Muitos prática homens faz pensam assim. Muitas mulheres pensam assim. Hã? nem parece na prática faz sentido. Né? Não acho? Porque o bastantes? Isso. Não, bastante. Tá muito. Eu acho. Muito. Bastantes livros. É que sou estranho pelos É. Bastantes livros E bastante. falam isso. sobre esse assunto. Bastantes livros, né? Nada a ver. Bastantes livros tratam desse assunto. Eu acho. O que você tem que observar é se a palavra seguinte é um substantivo. Aí ele sempre vai flexionar, né? Porque advérbio não se relaciona com substantivo, advérbio se relaciona com adjetivo, verbo e outro advérbio. Eles chegaram bastante tarde. Que tarde é advérbio. Eles consomem bastantes informações. Muitas informações. Eles consomem bastante informação. Informação. Eles consomem bastante informação. Não tem. E aí não tem que importar. Aí. Tá? Que mais? Tal, gente. O tal não é problema, mas o tal qual. Que é assim, ó. Eu gosto, tô começando a usar na redação, porque O tal qual. eu gosto, porque como eu uso Fica esse. eu acho que como para abrir, especificar e ficar exemplificado, eu não quero repetir o como. Aí o tal qual fica uma outra opção. Quais outras opções, Júlio, eu tenho? Quando eu quero falar assim, ó, isso aqui faz quais? Como, por exemplo, como? Tem mais alguma? Em relação Para abrir, assim, para exemplificar o que eu tô falando. Eu falo muito mais como. Eu posso usar o como, né? o como. Equipamentos como máscaras e luvas. Tal qual, isso. Tal qual. Tem mais alguma? Bem como. Não, mas bem como. Aí que o bem como não chama de direção. E tem como também. Os filhos, bem como os pais, assim como os pais, né? É só para abrir para exemplificar na hora de. Show, por exemplo. Por exemplo, como, tal qual. Não sei, eu usando tal qual, não gostando. Que são os mais usados realmente.
Eu gosto muito de tal. Tal, só o tal. Tal também. Tal situação. É tal situação, vai ter que gosto. Eu gosto. Botar escova. Eu gosto. Eu acho muito chato essa coisa do esse produziu, Eu não gosto. essa produziu. Ah, chatinho. Começar mesmo uma frase com esse, eu acho que... Eu tô feliz. Eu acho horripilante. Só cuidado com uma coisa, assim, ó. O tal qual, quando for comparativo, o tal concorda com o elemento anterior e o qual com o elemento posterior. Tá. Então, por exemplo, ele era tal qual vai. Pode ser ele é tal quais. Não, tal quais. Não, mas por aqui. Pode. Ele era tal quais os pais. Eles são tais qual o pai. Ótimo. Entendeu? E eles são tais quais os pais. Aí. Tá. Tá? Então esse trazendo para cá, aquele levando para lá. Tá bem? Isso eu não coloquei, desculpa. Eu tenho que colocar. Tá? Mas sempre vai ser esse trazendo, concordando com esse aqui, e esse concordando com o outro. Porque esse também é comparações, né? Então esse reforça a comparação com este aqui, e esse reforça a comparação com os elementos comparados, né? Eles são importantes nessa concordância. Tá bem? Então, você assistiu não, tem que ficar muito. E se eu for fazer tais quais algo e algo, é isso, né? Fica quais. Algumas coisas singulares. São dois, né? Tá, beleza. Isso aí. Tá? Tais quais é a história e a percepção de vida das pessoas. Isso aí. Tranquilo? Sim. Tu acha que as tuas frases de exemplo, elas são, no geral, vazias de significado, ou tu acha que puxa algo que tá na tua cabeça? Quando tu vai botar uma frase genérica, assim, pra explicar alguma coisa? Eu não, às vezes eu acho que eu só jogo. E o caso do Ari? Ari não sei o quê. Lembra do Gabizão do Ari? Não lembra? Não. Eu sempre dava o Ari, por exemplo. Não, às vezes eu só jogo. É o Ari é o Pode ser. Não sei o que é. Pode ser. Às vezes eu só jogo. Às vezes eu tô carregado de alguma. Eu descarrego na aula. Sem contar nada pra ninguém. Mas é tão leve. Às vezes não, às vezes eu só. Pergunta profunda, Roberto. Não, hoje eu tô leve, Roberto. Eu me sentindo de fã agora. Não, hoje eu tô leve, Não dá pra ficar tentando pescar nada. Não veio. Roberto, eu tô tentando entrar no meu ritmo agora. Não vem fazer nada de discurso aqui, não. Olha ali, então, ó. Crime de lesa pátria, concordei com o padre. Crime de lesa direitos, tranquilo? Crime de muito patriotismo. Nós próprios faremos o trabalho, elas mesmas escreveram as cartas, os recibos seguem juntos, as crianças voltaram juntas. Muito pedido. E bem mais balançando na minha. Tudo muito cedo. As crianças voltaram juntas, os comprovantes seguem anexos. Os comprovantes seguem anexos, sem medo de ser feliz. As declarações seguem anexas, perdão, se fosse juntas, seriam juntas. Seguem taxas e impostos inclusos. Já estou quite com o clube, se fosse nós, já estamos quites com o clube. Ela disse muito obrigado, ele disse muito obrigado. Eu falei obrigado para ela, perdão. Ela disse muito obrigada, ele disse muito obrigado. Elas disseram muito obrigadas. Mas
Mas pode também, elas disseram muito obrigado. Ou o certo é o obrigado. Obrigado. Ah, é o certo. É o certo. Ah, achei que podia. Não, é o certo. Ah, tá. É o certo, tá? E eles são tais quais os pais, ele é tal qual quais os pais, e essas coisas aqui, tá? Aí eu botei ali a observação em anexo, expressão coloquial, tá? É invariável. É a nossa primeira expressão invariável aqui, tá? Em anexo, seguem os documentos. Em anexo, porque qual é a questão do em anexo? Não me interessa gênero, número, nem nada, né? Em anexo, segue o documento. Em anexo, seguem as aplicadas. Em anexo. Não interessa quem depois. Tá? Depois, gente, menos pseudo, no sentido de falso, e alerta. São invariáveis. Então, mais amor é que aqui no nível de estudo de vocês, já não diriam menos, né? Tá? Então, porque eles funcionam como advérbio, né? Então, mais amor e menos desconfiança. Vocês não diriam mais amor e menos desconfiança. Então, mais amor e menos desconfiança são pseudos intelectuais, eu já escutei. Mas não, né? Ele é invariável, são pseudo-intelectuais. Uma coisa que tu falou que eu não sabia, que é colocar, né? Paragem. Ah, Nossa, eu não sabia. Quando tu falou paragem? Qual? Paragem. Paragem. eu falo de outro, É ponto de ônibus. ponto de olho. Paragem. Nunca É vi parada. parada. É? E eu que nunca escutei o menos. Não, Raquel, não escutaste. nunca escutei. Mentira. Só pra chacar. É, pois é. Seja menos. Isso. É. Pra Mas, brincar. tipo, de verdade. Nunca ouvi alguém falar. Eu escutei muito no início da minha. Nossa. No início da minha profissão. Eu fui trabalhar com umas crianças que eram na quinta série. E eles vinham no meio que as pessoas diziam menos, então eles usavam menos. Então eu escutei muito, assim, muito. E aí eu usava exercícios para completar com menos e eles faziam lindamente. Sim. Mas, claro, continuavam a falar menos, né? Porque na oralidade que eles ouviam era menos. E o que eles falavam em casa era menos, né? E eu enlouquecendo as crianças, coitadas, com questões de... Eu bem no início da minha profissão, com menos. E aí uma professora de história disse para eles que não existia menos, e eu disse que existia. Que existe, né? As pessoas falam que existe. É, pois é. Tá? Aquilo virou... Existe, né? Aquilo virou uma confusão na escola. Ela esperou eu chegar assim na sala do professor. Professor, existe mesmo. Professor de português, aí professor de português, existe mesmo. Ah, não. Existe, né? Existe. As pessoas dizem, eu não vou dizer algo que não existe, né? Não sou louco. As pessoas dizem, existe. Depois, entenderam-se aqui, amores? Então, são pseudo-intelectuais, e não pseudos, e devemos permanecer sempre alerta. Tá, e também, como em a gente usa, né? Em alerta. Errado. Porque o que acontece? Aí eu consigo, eu não vou dizer em alertas, eu consigo deixar a expressão invariável. Se for pra errado, tá bem. O ideal aqui, essa expressão não aparece para mim como possível. Tá? Se for para pensar tudo que a gente fala, culta é tão... O Segala, ele coloca nas letrinhas minúsculas, as pequenininhas que ninguém lê, que se eles estiverem acompanhados de verbos de ligação, se eles, tá? E eles se aceita que flexione, então eles estão alertas. Eu não uso flexionado, eu uso sempre variável. Eu não sabia. Tem uma tendência hoje pela defesa da fricção, mas eu ainda estou meio... Tem algumas coisas que eu custo a gerir. Estou no processo ali. Depois, gente, possível, outra que eu vejo as pessoas se equivocarem, mas é muito simples. Só observem o artigo. Tá?
Se o artigo estiver no singular, eles ficam no singular. Se o artigo estiver no plural, eles ficam no plural. Só. Tá? Então vamos ver os exemplos. Olha ali, ó. Escreva bilhetes o. O está no singular, não está? Então escreva bilhetes o mais legíveis possível. Tá, Você vai quer pra sair? Não quer? Vai pra mim, tá? Esse que ele está pedindo. Pois é. Que enlouqueceu um pouco. Eu botei no meio do meu cheiro. Aí, ficou na sala, a gente o cheiro. Eu acho que ele anda mexendo no meio dos lixos. Será que ele não se enrolou? Sou eu alguma coisa? Eu não sinto nada. Eu não Eu sinto. tô pensando. Coisa boa. Eu não sinto coisa. Ai, eu Mas ontem eu tinha falado, não é um dia noite, não tava chinelo. Aqui é. Ontem de noite, que eu saí, eu percebi Ou não era a sala, né? Não é algo que deixou na sala. Algo, pessoa. Eu não sinto. Às vezes, quando eu cheiro muito bom, assim, uma coisa eu sinto. Mas tem dias que eu sinto alguma coisa. Mas no geral, eu não sinto. Teve Covid. Não, eu sempre fui assim. Ai, Eu tive Covid, o mas meu eu fato sempre fui ficou assim. alterado. Depois que o vídeo ficou alterado. Então eu também sou bem Eu mexendo. Eu tenho uma dificuldade, sempre tive uma certa dificuldade. Eu ainda tô toda alterada. Só eu que não tive. Já teve. Não, mentira! Mentira. Olha, uma raridade. Aí Eu tive uma vez. Acho que tive duas, né? Às vezes eu tenho que ter cuidado para não exagerar no perfume, porque eu coloco em mim e eu não sinto. Antes eu exagerava, agora eu tento colocar menos para não ficar forte. Pois é, eu sou meio, né? Ah, perfume eu demorei muito pra sentir. Isso. Em mim eu não sinto. As pessoas, que tá perfume, mas eu não sinto. Tá sempre cheiroso. Ainda bem. Eu não sinto. Eu tô sempre sentindo que eu coloquei de muito menos a menos do que eu queria. Porque eu tento colocar menos porque eu fico com medo de exagerar, porque também é de... Olha ali, ó. Então, escreva bilhetes o mais legíveis possível. O O está no singular, o possível ficou no singular. Tá? Comprei produtos o menos caros. Você percebe que o cara está guardando produtos, né? Possível. É uma construção estranha, né? Agora, fazer cerveja o melhor possível. Fiz os. Vai dar possíveis. Fiz os maiores esforços possíveis. Tá? A gente não usou. É tipo, só comprei produtos menos Eu tava caros. pensando nisso também. Mas eu uso Menos. maior. A gente meio que tira esse artigo fora. Eu até acho estranho, na verdade, falar. Elas falariam o menos caro possível, né? Menos caro. Falariam os menos caros. Qual que é? Produtos. Eu acho que eu falaria até possíveis. Tá? Com certeza. eu falaria. E falarias caros? Menos Produtos caro. caros. Menos caros. Tá? Também? Menos caro possível. Possível. Tá bom saber. Pois é. Eu gosto de pensar o que é intuitivo e o que é contra-intuitivo. Esse aqui é um pouco contra. Acho que quer dizer que a gente usa É verdade. escrever bilhetes o mais legíveis possível. Tá. O legíveis possível. Ó, as informações obtidas são as melhores possíveis. Aqui tá aquilo que eu usei as, né? Observação. Quanto possível é uma expressão invariável. Eu vejo utilizar de forma variável. Então, bebeu, procurei fazer tantos exercícios quantos possíveis. Quanto possível. Tá? Bebeu tantas cervejas quanto possível. Eu já ouvi quantas possíveis. Então, quanto possível. Só quanto possível. Tá? Ele não flexiona. Ele é uma segunda expressão variável. A terceira que nós vamos aprender na concordância é o a sós. Também uma expressão invariável. Tá? Depois, gente. Só, meio e bastante. Bem tranquilo. Tá? Então, aqui, ó. Primeiro. Só. É um só de sozinho ou é um só de somente? Tá? Se for um só de sozinho, ele é variável. Se for um só de somente,
ele é invariável. Tá? Só de sozinho, variável. Então, eu quero ficar sozinho. Nós queremos ficar sozinhos. Então, nós queremos ficar sós. Poxa, não é isso. Aqui entraria a expressão a sós. Eles querem ficar a sós. A sós. Eles querem ficar sós. Existe o A só. Existe uma sós. Tá. É invariável. Tá? O meio. O meio. Esse aqui eu já vejo as pessoas de todos os níveis usarem flexionar meia, né? Ela está meia triste. Aí eu digo, está no lucro, porque ela está só metade do corpo triste, tem outra metade para entristecer. Porque, na verdade, o meio, sempre que for mais ou menos, ele é invariável. A porta não fica meia aberta, ela fica mais ou menos aberta, ela fica meio aberta. Para ficar meia aberta, teria que medir, entendeu? Ver o ângulo, saber se tem o ângulo pela metade. Você vê meio confuso, ela fica meio aberta. Uma pessoa fica mais ou menos triste, ela fica meio triste. Ah, ele está meio doente. É só meio dia e meia. Meio dia e meia. Porque meio dia e meio dá um dia inteiro, né? E meio dia mais meio dia. Então, meio dia e meia hora. Então, meio dia e meia. As pessoas confundem. Dizem muito meio dia e meio, né? Meio dia e meia hora. Tá? Ela está meia, por exemplo, ela está meio triste, ele está meio triste. Eles estão meio, eu não digo meios tristes, né? Eles estão meio tristes, meio cansados, porque ele é invariável. Tá? Agora, comi meia laranja. Mas não é mais ou menos. Li meia página. Mas aí funciona como numeral. Entendeu? Mas sempre que ele for de mais ou menos, ele é invariável. Tá? E o bastante. Tá? O bastante. Um jeito muito fácil que eu acho é trocar o bastante por muito. Se o muito não flexionar, eu digo bastante. Se o muito flexionar, aqui pode ser muitos, muitas, tá? Eu digo bastantes. Então, por exemplo, comi muitas frutas. Comi bastantes frutas. Entendeu? Eles chegaram muito cansados. Eles chegaram bastante cansados. Entendeu? Eu sempre vou trabalhar com essa possibilidade, tá? Sempre trabalhando com troco por muito, aí fica muito fácil. Tranquilo? Tá? Sempre que eu tocar, eu tenho essa possibilidade. Então, eu acho que é mais fácil. Troco bastante por muito, muito não flexiona, bastante não flexiona, muito flexiona, bastante flexiona. Então, tem gênero quanto número. Claro que aí, gente, o que eu preciso saber? O muito que flexiona é um advérbio? Não. O advérbio não flexiona. O único advérbio que flexiona é o todo, quando significa inteiramente, completamente. Fora isso, não flexiona. Tá? Então, olha ali, ó. Não fale com meios termos. São termos pela metade. Não suporto meias palavras. Palavras pela metade. Aí não é mais ou menos. Tá? Há bastantes problemas. Há muitos problemas. Ele ficou só. Ele ficou sozinho. Eles ficaram sós. Eles ficaram sozinhos. Agora, quando for advérbios, ó. Compramos só 2 entradas. Compramos somente 2 entradas. As portas estavam meio abertas, mais ou menos abertas.
eram hábitos meio antigos, mais ou menos antigos. Estão bastante cansados, estão muito cansados. Vocês estão bastante cansados? Porque eles estão muito. Ele é simples, né? E vão corrigi-los. Se vocês falarem bastante. Então estejam prontos para dizer por quê. Entendeu? Eu agora estou só na expectativa, primeiro, de eu conseguir parar de falar o chego. Para depois. Aí quando eu conseguir agora parar de falar só o chegado, para alguém vir me corrigir e eu falar que Não existe chego. primeiro eu vou ter que parar ainda, porque eu ainda estou no ritmo, tá? Mas tô não. Várias coisas, né? Tem muitos. E é porque elas ainda são pregadas como certo, né? Vamos corrigir também, pô. Esse tempo que eu falei do fechar, é fechar. Fecho. Fecho. Fecho a porta. E aí eu falei pra avó, e a avó falou, fechar. E ela falou, não é fé. Tipo, não é Não é aberto. fecha. Não é fé. Tudo vai ser fechado. Mas esse nunca me corrigiram, mas tem que olhar assim. Mas É que tu fala naturalmente muito certo. Sai muito natural. é que esse, eu acho que o pessoal fica na dúvida, mas já me corrigiram do bastantes. Já me corrigiram, há muitos anos, mas já me Eu queria corrigiram. Mas a pessoa me corrigiu assim, a pessoa sabia que eu era. Disse assim, bastantes professores de português. Eu era professor que era professor universitário. E eu, sim, bastantes professora universitária. Eu não expliquei porque eu só disse isso. Mas ficou com um silêncio, assim, havia outras pessoas, e ficou um silêncio lá, assim, ninguém sabia quem estava certo, quem estava errado. Eu fiquei com a minha consciência e falo. Em Júlio, toda palavra que, deixa eu pensar, se ela é fechada, ela sempre continua fechada, se ela é aberta, sempre continua aberta. Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Existe algo chamado plural metafônico, por exemplo. Esse plural metafônico, ele se constitui justamente, eu vou distinguir o singular do plural, porque ele abre. É o que dá. É o que dá a diferença, ele abre no plural, tipo forno e fornos. Tá. Porto e portos. Socorro, socorros. Tá. Reformas. E não existe alguma palavra que não tenha o S no plural e só mude o som para dar um pouco final. Em português tudo é o S. Tudo é. A nossa marca genuína de. A não ser os que são invariáveis, né? Tá. E se a palavra já tiver S? Ela fica invariável. Ônibus ou os ônibus. Sim, tá. Não tem nenhuma que vai mudar. Se fosse, tipo, os ônibus. Não. Existe alguma que tipo. Só ele plural metafônico mesmo. Tá. Mas ele inclui o S, né? Inclui o S. Mas ele inclui o S e ele abre a vogal. Tá. Ele sai do fechado e vai pro aberto. E aí eu falo aberto, sabe, me lembro, né, que o fechado é porque eu fecho a boca e o aberto é que eu não fecho, né? Fica mais fechada, porque ele abre, eu abro a boca. Então, por exemplo, aposto, mais fechado, apostos, mais aberto. Esse plural metafônico. Tá. E se não for do singular para o plural, for do adjetivo para o verbo? Desculpa, eu estava falando no posto posse. Se não for do singular para o plural, se a mudança for do adjetivo para o verbo, eu sempre vou conservar, porque fechado é um adjetivo, né? Fechado. Sim. Então, o verbo fechar não é fechar. Né? Não. Aí eu sempre conservo não sei se eu falei certo, mas do adjetivo para o verbo, eu conservo em todos os casos. Que nem fechar. Conserva. Se o adjetivo é fechar, Ele vai ficar fechado. eu não vou. Tem palavras, por exemplo, uma palavra que nós falamos, que eu escuto muito assim, extra. Horas extras. É extra. Extra. Mas aí não tem uma explicação. Ele vem de extraordinário. São horas extraordinárias. Então são horas extras. Porque eu só fiz uma redução. Tá. Aí eu conservo. Tá. Entendeu? Sempre pensar do que vem e conservar Claro. como é o.
Eu fiz hora extra hoje, eu não fiz uma hora extra. Eu não fiz uma hora extraordinária, eu fiz uma hora extraordinária. Então eu fiz uma hora extra. Fiz um trabalho extra, fiz um trabalho extraordinário. Tem mais algum que tu lembra assim? Essa que não tá existe, errado? né? Assim, nenhum cara não. De abrir, assim. Não é para abrir. De abrir. Eu sei de fechar que não é para fechar. Por exemplo, nós falamos obsoleto e obsoleto. Boa. Só que já se construiu fechado, né? E se eu falar obsoleto, todo mundo pensa, o Júlio enlouqueceu. Eu mesmo falo, dependendo do lugar, eu falo obsoleto. Já não tenho nem coragem de falar obsoleto. Coisas que parecem Que nós não temos mais coragem, é. que para as pessoas eu acho que pode parecer tão errado, mas se fizer o certo, fica até meio. Eu também. Porque às vezes, por exemplo, eu acho, para eu falar obsoleto, eu tenho que estar, por exemplo, sei lá, numa palestra no meio acadêmico, porque assim mesmo vão me olhar com estranheza. Porque eu normalmente não falo. Porque é tamanho grau de especificação que acho desnecessário às vezes. Mas é obsoleto. Eu posso falar, ninguém me tira o direito, né? Deixa eu acordar hoje eu falar obsoleto. Andar com moletom, professor de português. Deixa eu ver. Eu tenho direito, eu sou de português, eu tenho direito. Eu poderia, mas eu não uso muito. Mas esse é o contrário, né? Ele é aberto e as pessoas fecham, falam fechado. Né? É o contrário do outro. Eu não me lembro nenhum outro aberto agora. Que seja. Sim, que todo mundo fale aberto, mas é fechado. Não, e o contrário, assim, também, no caso, né? Curiosidade serve para os dois, cara. No original, o obeso é obeso. Aí nós falamos fechado. Ele é obeso. Ele aparece em aberto nos dicionários. Mas é obesidade? A obesidade. É, obeso. Depois, amores. Se a gente fala obeso em cima do médico. Vai começar. Estou obeso. Tá, advérbios, tá? Já foi. É proibido, é bom ou necessário? Gente, aqui é bem. Esse aqui também é outro. A gente fica assim: entrada é proibida, né? Como é que eu falo? É simples, é só olhar se tem determinante ou não. Normalmente um artigo, um pronome no sujeito, tá? Então, por exemplo, entrada. Não usei artigo, né? Entrada é proibido. A entrada é proibida. Água, não usei artigo, né? Água é bom para a saúde. A água é boa para a saúde. Entendeu? Eu posso dar um pronome. Esta água é boa para a saúde. Mas aí nessa não faz sentido para ficar a 4 da lista. Tu pode encerrar? 4? Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Olha aqui. A compreensão é necessária. Seria correto. Tá. Apenas a 4 está errada, né? Será que nenhuma outra está errada? A 4 está errada. Eu tô louca. É? Aham. Confirma. Não, é certo. É? Então, entenderam? Sempre vou olhar o sistema. Eu vi que só a 4 estava certo, eu acho. Então eu espero na cabeça. Mas entendeu o que está errado? Não, sim. Porque a compreensão É necessária. É necessária. Compreensão é necessária. Necessário, sim. Tá? Então, olha ali, gente. É proibido entrada. É proibida a entrada. Pimenta é bom. A pimenta é boa. É necessário coragem. A coragem é necessária. Tua coragem é necessária. Posso usar outros elementos como determinantes, tá? Mas é só olhar o sujeito.
sempre a expressão é bom, é necessário, tá? É proibido, sempre olhar o sujeito e ver se ele está determinado ou não. Tá? Cautela é bom. Cautela sempre é bom. A cautela sempre é boa. Entendeu? Tá? Paciência é bom. É necessário? Paciência é necessário. A paciência é necessária. Entendeu? Eu não sei se as pessoas. Essa eu nunca observei. Eu vejo muito pessoal ficar na dúvida, é proibido a entrada, é proibido a entrada. Eu vejo muito nas lojas, que às vezes não muito forma adequada, às vezes é proibido entrar, que aí resolve o problema. Na dúvida tu muda, né? É proibido entrar sem uma situação, tá? Depois, gente, coordenação de cores é uma delícia. Não tem muito o que se pensar. É que existe uma regra que diz assim, ó. Quando eu tenho uma palavra que é substantivo e eu transformo em adjetivo, que regra é essa? Ela está aqui. Espera aí. Eu já tenho colocado antes. Eu fiz mal. Ai, isso configurou tudo. Pois é, eu tô quebrando a cabeça. Claro, óbvio. Configurou. O que era para ser ajuda? Era para ser assim, deixa eu ver. Se a palavra de figuras. Configuração de coisas. A, B, C, B. Perdão, gente. A olhos vistos é 15, tá? A olhos vistos é 15. Perdão. Substantivos usados em função adjetiva é 16. Caro e barato, 17. Numerais ordinais é 18. Encerrou. Tá? Perdão. Configurou, eu não vi. É porque eu mudei ontem. Eu mudei. Ela tinha outra configuração nos numerais, eu mudei e desconfigurou tudo, eu não vi. Perdão. Odeio quando isso ocorre. Eu fiquei Meu toque. Meu toque não. Deve estar louco. Tô doente, meu toque não permite. Quase fazer outra coisa, só não faço porque eu não queria de mim. Olha que tem impressora. Não sei nem se eu trarei outra folha semana que vem de forma adequada. Olha então. Nome de cor é a número. Aquela que diz substantivo usado em função adjetiva. Tá? Localizar? Substantivo usado em função adjetiva, não sei que número eu dei. Agora, 16? 15? 16. 16, né? É 16. Substantivos usados em função adjetiva. Eles ficam variáveis. Então, essa regra vai predominar na nome de cor. Entendeu? Quando uma palavra é substantivo e eu a transformo em adjetivo, ela não flexiona. É que nem festa surpresa. Ganhei 2 festas surpresa. Eu não ganhei 2 festas surpresas. Entendeu? Antigamente falava funcionários fantasmas. Não, funcionários fantasma. Porque funcionários fantasmas eles não estão por aí, né? Não tem. É porque fantasma é um substantivo que eu estou usando como adjetivo. Tá? Então, olha ali, ó. Foi uma assembleia monstro. Realizaram festas surpresa. São trabalhos padrão. Porque padrão, surpresa e monstro são substantivos aqui utilizados como adjetivos. Surpresa é substantivo. Como é que é usado tanto quanto tão. É usado tantas vezes, né? Como adjetivo. Parece que. Mas na verdade ele vem a palavra surpresa sendo utilizada aqui como adjetivo. Tá? Gente, o mesmo serve para cores. Que é o seguinte. Uma cor, quando ela é genuinamente adjetivo, ela flexiona, normal. Então, ó, casaco branco, só cor variável para mim. Casaco branco, blusa branca. Casacos brancos, blusas brancas. Tá? Cinto vermelho. Roxo. Cinto vermelho. Blusas vermelhas. Normal. Tá?
Agora, rosa. Rosa tem a flor, substantivo. Então, sapato, sapatos, rosa. Blusas, rosa. Laranja também. Aham. Ah, Porque blusas laranjas são laranjas cantos de blusa, entendeu? Então, agora, creme. Ela tinha sapato, usava sapatos creme. Entenderam? Se eu tiver a palavra rosa é uma, cinza. Calças cinza. Verde, sutil. Verde pode pôr verde musgo, verde esmeralda. Ah, eu achei o cinza muito sutil. Ela tem olhos verdes. Viste, porque eu tenho a cinza nela. Ah, gente. A cinza. Eu nunca tinha As cinzas é substantivo. Ah, As cinzas se espalharam pelo ar. As blusas. Mas as blusas, ela tinha várias blusas cinza. Eu nunca tinha parado pra pensar que isso era cinza. Agora, quer ver uma coisa? A gente fala, ele tem olhos azuis claros, mas não são olhos. Azul, claro. Isso aí. Azul claros. Quando eu pego um composto desse, eu digo rosa. Composto é sempre assim. Aham. Sempre. A Sim. a primeira sempre no singular e a última quando. E aí, blusas, rosa claro. Porque aí o rosa não deixa de flexionar. Olhos azul claros. Azul claros. Eu ia falar blusas rosa, claro. Não pode, porque agora, se for a blusa azul clara. Entendeu? Tá, blusa. Porque azul não tem problema. Agora, rosa não pode, porque o rosa não flexiona. Então, no composto ele também não flexiona. E não flexionar é ficar no masculino singular. Olhos azuis claros. Olhos azuis claros. Olhos azul claros. Azul claros. Olhos azul claros. Porque o pessoal fala azuis claros, né? Olhos azuis claros. Azuis claros. Eu acho que flexiona os dois. Eu não tenho certeza, mas eu acho que flexiona os dois. Olhos azuis claros. É mais Eu azul. até. O azul claro, não sei se não sai. Eu acho que Sai azul, claro. Sai, né? Pra dar uma cortada. Ah. Assim. Ele tem azuis claros. E aí acaba flexionando o azul, que não deveria, não flexionando o claro, que deveria. Assassinando o português. Tá? Mas por quê? É a justificativa que a Manu deu. Como ele é um adjetivo composto, o pessoal flexiona o segundo elemento. Tinha uma exceção para isso. Perdão. Obrigado. Tinha uma exceção para isso, que era surdo-mudo. Tá? Eu retirei daí. Era esse adjetivo. Ele flexionava os dois. Homem surdo-mudo, mulher surda-muda. Homens surdos-mudos, mulheres surdas-mudas. É porque, na verdade, não existe mais essa ideia de que uma pessoa surda é muda ao mesmo tempo, né? Tá? Se hoje uma pessoa pode ser surda, você muda. Tá? Então, mas esse adjetivo, ele flexiona os dois. Ele é uma exceção à regra. Tá? Gente, então, voltando. Adjetivo normal, flexiona normal. Adjetivo que é substantivo, não flexiona. Tá? Se ele for para o composto, ele também não flexiona. Ele não deixa de flexionar nada. São invariáveis: azul marinho, azul ferrete, azul celeste e verde gaio. Esses quatro são variáveis. O azul ferrete e o verde gaio, normal, porque ferrete era aquele instrumento que usavam para marcar os escravos. Ferrete é um substantivo, né? E o gaio é um pássaro. Tem um verde muito feliz, assim, quase um azul. Então, o marinho e o celeste, eu não sei o que Deus quer. Eu acho que o marinho tem uma relação muito intrínseca com o mar e o celeste com o céu. Mas já são adjetivos, né? Celeste tem essa relação.
né, de caracterização. Mas acho que ele tem essa profunda relação com com o substantivo céu e o substantivo mar, tá? São sempre variáveis. Então, olha ali, ó. Calçava sapatos pretos. A jovem tinha olhos verdes. Comprou meias brancas. Saiu da piscina com os olhos vermelhos. Essas frutas não estão verdes, tá? Ai, mas não me indígena. Gostava de usar blusas rosa. Comprou calças cinza. Calçava sapatos gelo. Ela usava sapatos creme. Agora, o adjetivo indica cor no composto normal. Olhos verde claros. Saias azul escuras. Tá? Se houver substantivo, adjetivo substantivo, invariável. Trajavam camisas rosa escuro. Sem flexionar. Vestiam blusas cinza claro. Sem flexionar. Na janela havia cortinas verde esmeralda. Naquela época usavam-se meias verde limão. E aí coloquei como observação, são invariáveis azul marinho, azul celeste, verde gaio e azul ferrete. Usava uniformes azul marinho, comprou cortinas azul celeste, usava fitas verde gaio. Tá? Posso terminar essa folha? Claro. Posso? Então, ótimo. A olhos vistos, gente. A olhos vistos sempre invariável. Então, Marco emagrecia a olhos vistos, Marco envelhecia a olhos vistos. Mas não tem outra forma de fazer isso. Tá? Depois, caro e barato, que os substantivos já vimos, né? Caro e barato, tá? Se ele está ligado diretamente ao substantivo, ou se ele está ligado por um verbo de ligação, eles flexionam. Se eles, não, caso não, eles não flexionam porque vão funcionar como advérbio. Tá? Então, por exemplo, ali, ó, os alimentos estão caros, verbo de ligação. Tá? Compramos canetas caras. As frutas estão caras. Comprei frutas caras. Comprei cadernos caros. Normal. Tá? Agora, essas camisas custam, não é verbo de ligação, não está ligado direto ao substantivo, então elas custam caro. Tá? Comprei barato aqueles sapatos. Comprei barato, e não baratos. Ele não está ligado ao substantivo, tá? E o verbo não é de ligação. Acho que faz sentido. Faz sentido, né? Ele não funciona com predicativo. Eu não vou te atrapalhar, eu vou sair já por causa que o pai está me esperando, Tá. ele tem compromisso depois. Tá bem, querido. Vai tranquilo. Eu passei o horário também. Vai tranquilo. Tá? Tchau, muito obrigado. Bom final de Obrigado, semana pra Pedro. vocês. Tchau, Luiz. Até... Eu vou sair por aqui então, velho. Depois tu fecha. Tem que ir. Aqui, não sei se Eu não sei como é que vai ficar. nosso horário, né? Eu não sei como é que vai ficar. Eu acho que eu viria à noite. Vai ser também química e português, mas vai ser português antes. Vai ser português e química, né? Isso. O lugar de química portuguesa será português e química. Chegaria aqui um zumbi. Vai ser das 8 às... Das 8 às 10h15, eu acho. Ah, 8, 15 para as 9, 15 para as 9, 9h30, 9h30, 10h15. gosto da aula pra gente marcar. Ah, Claro, se sair daqui tarde e tudo isso. Tchau, gente. Tchau, querido. Até. Depois, olha ali, ó. Numerais ordinais referentes a um só substantivo. O que vocês vão olhar? Primeira questão, tá? Eu não uso numeral. Aí eu digo primeiro, segundo e terceiro. Serve para série também, tá? Aí o substantivo vai obrigatoriamente para o plural. Primeiro, segundo, terceiro andares. Primeiro, segundo, terceira. Primeira, segunda, terceira séries. Para deixar bem claro que eu estou me referindo aos 3. Essa é a primeira situação. Segunda situação, tá? Eu vou colocar o artigo antes de cada numeral. E aí eu posso deixar o substantivo singular no plural. O primeiro, segundo e terceiro andar. O primeiro, segundo e terceiro andares. A primeira, segunda e a terceira série. A primeira, segunda e terceira séries. Tá? Coloquei um artigo antes de cada numeral. Aí, se não tem um artigo...
Se não tiver o artigo, tu vai deixar obrigatoriamente o substantivo no plural. Primeira, segunda, terceira, séries. Tá? E a terceira situação, tu vais trazer o substantivo para o início. E aí tu vais obrigatoriamente colocar artigo antes dos numerais. Primeiro andar, segundo e o terceiro. A primeira série, a segunda e a terceira. Tá? Tranquilo? São as três situações. Então, não coloco nada, deixo o substantivo no plural, tá? Coloco os artigos singular e plural, trago o substantivo para o início e aí repito os artigos. A primeira série, o primeiro aluno, o segundo e o terceiro. Tá? Tranquilo? Encerramos. O Inocente queria trabalhar com urgência verbal também. Você viu que é o dobro disso? Que é o